Pedir que o Felipe venha aqui. Nós vamos interceder, meus irmãos, pela palavra que será pregada, né? Não, evidentemente, pela palavra de Deus, mas pela pregação, o uso, né, que Deus vai fazer do seu servo, do seu instrumento, pela vida dele. Eu não sei se o Felipe vai ter outra oportunidade de pregar aqui antes da partida dele para o novo campo, né? O Felipe está já em vias de prosseguir para um novo desafio ministerial. Ainda há uma tramitação, uma fase ainda de aprovação pelo presbitério, mas Deus tem sinalizado, né? Como diz nos tempos de Moisés, né? A nuvem já levantou e parece que ela vai prosseguir, né? Mas evidentemente que a gente ainda tem um tempo para aproveitar aí dos ensinos, né? Da didática do Felipe no nosso meio. Não sei se do púlpito, aí vamos ver. Mas hoje nós vamos ter essa alegria e espero que realmente Deus use a vida dele ricamente. Vamos interceder. Deus bendito, obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, que é tudo aquilo que necessitamos para conhecer o Senhor perfeitamente e andar de maneira reta na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito, portanto, Pai, nos alimente com o Teu genuíno leite espiritual. Que Ele nos dê o esclarecimento em tudo aquilo que necessitamos compreender. Que Ele nos mova o coração duro à conversão e o arrependimento. Que Ele também fortaleça os nossos braços para a obediência ao Senhor. E que, Senhor Deus, também o pregador, instrumento do Senhor nessa manhã, seja por ela transformada e também, Senhor Deus, um veículo de poder nas Tuas mãos, não falando de si mesmo, mas da Tua santa palavra. Assim oramos, Pai, para a edificação da Tua igreja e do Teu santo reino, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus, que nos permite, mais uma vez, cultuá-lo, bendizê-lo, adorá-lo. Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus no Salmo 88. Salmo de número 88, tem 18 versículos, faremos a leitura do Salmo completo. Nos diz assim a santa palavra do nosso Deus. Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, Salmo didático de Emã, Ezraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos.
mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas dentro de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, nós estamos diante do salmo mais triste da Bíblia. Este é o salmo mais triste de todo o saltério. Alguns salmos começam com lágrimas e terminam com alegria. Outros começam com dor e terminam na confiança. Nós podemos pegar alguns salmos e enxergar nesses salmos alguma dor, alguma dificuldade, alguma tristeza. No entanto, no meio do salmo, no final, nós temos um cântico de gratidão. Este salmo, no entanto, não é assim. Ele começa no escuro, continua no escuro e termina ainda mais escuro. Por isso que é conhecido pelos estudiosos o salmo mais triste de todo o saltério. O desafio para nós é o que pregar neste salmo. Como fazer as aplicações deste salmo, uma vez que não tem raio de luz, de esperança num salmo como este? Um salmo melancólico, como vocês viram, um salmo triste, como se o autor estivesse dizendo: Senhor, eu sei que tu és a minha salvação, mas ainda eu não vejo luz nenhuma, como se ele estivesse num terrível abismo e não enxergasse mais luz. Nós também, irmãos, passamos por momentos assim como o salmista descreveu o seu cenário. Diante disso, nós vamos ver nesta manhã o tema: o que fazer no dia da angústia? O que eu e você podemos fazer naquele dia em que o nosso coração é tomado por uma aflição, por uma dor, uma angústia, ao passarmos pelo luto, ao passarmos pelas adversidades da vida, ao passarmos pelas tribulações da vida? O que fazer? Veja, irmãos, a ideia não é dizer se vamos ou não passar, uma vez que em Gênesis capítulo 3, a narrativa pós-queda, nos diz que nós, por conta do pecado, estamos sujeitos às mais variáveis tribulações, dificuldades da vida. A questão é como vamos agir diante das dificuldades. Eu quero ver com os irmãos 4 lições que esse salmo pode nos ensinar, por ser um salmo didático. Ele tem muito a nos ensinar, nos instruir nesta manhã. Mas antes, ainda que de forma breve, é necessário entendermos o contexto deste salmo. Bem, a autoria deste salmo, meus irmãos, como vocês viram no título, é dada a Emã. Pouco sabemos da vida desse servo de Deus. O que sabemos, de acordo com o primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, verso 31, se for a mesma pessoa, é que Emã era um homem sábio, um dos homens mais sábios da terra. O texto bíblico diz o seguinte, lá em 1 Reis 4:31. Era mais sábio, aqui está falando de Salomão, está falando da pessoa de Salomão, inclui aqui Emã nesse texto. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Então, Emã é colocado no mesmo patamar que Salomão. Descreve que Salomão teve uma sabedoria ainda maior. Segundo alguns estudiosos, Emã também era conselheiro dos reis na época. Era um homem de muita influência.
muito poder, muita sabedoria. E ele escreve este salmo para nos ensinar algumas coisas. E qual que é a importância, meus irmãos amados, deste salmo para os nossos dias? É muito oportuno, pertinente para nós, devido à teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, a confissão positiva, que adentrou, por exemplo, na década de 80, por um homem chamado Morris Cerullos, ou Mike Murdock, Joel Osteen, Benny dentre outros, que ensinou que um servo de Deus não pode sofrer. Um servo de Deus não pode passar pelas tribulações da vida. O servo de Deus tem que viver feliz, tem que passar por todas as circunstâncias em felicidade, mas jamais ter problemas na vida. Este salmo é antagônico a este argumento, porque nos mostra que os servos de Deus, assim como Emã, esse homem de Deus, que de acordo também com Levítico, era um homem que trabalhava para o Senhor, era um homem que contribuía com os seus dons, e aqui nós temos uma cena um tanto curiosa deste homem descrevendo a respeito da sua vida. Mas uma segunda razão pela qual este salmo é importante para os nossos dias, é porque serve de consolo também para nós, que muitas vezes sofremos, somos levados à tribulação, à angústia, às terríveis provações da vida, e podemos lembrar das palavras de Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, quando diz: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Antes, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, porque se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então Pedro dá um argumento dizendo que nós somos amados quando também sofremos, passamos as tribulações. E isso serve de consolo para nós, quando por vezes somos pegos no sofrimento, na dor e na angústia. Serve de consolo, por exemplo, para aquelas mães que têm dificuldades com os filhos, que têm alguma limitação, seja física, seja em qualquer área, e tem que passar toda a sua vida em cuidados, em amparos especiais, ou pessoas que sofrem com deficiências e creem em Deus, passam por algum determinado acidente, acontece alguma situação, isso também serve de consolo para mostrar que os servos de Deus passam também por isso. Mas há também algo aqui, irmãos, que precisamos considerar, que é um ensinamento escatológico também. A Bíblia diz que no finais dos tempos, nós seremos levados a uma tribulação muito grande. Passaremos por dificuldades maiores, das quais nunca passamos outrora. Então devemos nos preparar também para o sofrimento. É claro que nós não gostamos e não queremos sofrer. No entanto, quando nos preparamos para passar pelo sofrimento, é muito mais fácil, muito melhor de enfrentarmos as tribulações, as dificuldades da vida. O que fazer no dia da angústia? Esse é o tema da nossa exposição nesta manhã. Nós veremos aqui, irmãos, 4 lições que este salmo tem a nos ensinar o que podemos fazer no dia da angústia. Primeira lição que nós veremos aqui, o salmista, Emã, coloca de forma bem clara que devemos lembrar do Senhor. Lembre-se do Senhor. Veja comigo o verso 1 e 2, como ele começa dizendo: ó Senhor, Deus da minha salvação. Diante das adversidades, ele lembra que tem um Deus. A palavra salvação aqui não necessariamente remete à salvação de uma condenação do inferno, até porque os escritores, os personagens do Antigo Testamento não tinham essa visão tão clara quanto nós temos nos dias de hoje, o que chamamos de progressão bíblica, que o ensino de Deus é progressivo. Isso se dá mais claro para nós em nossos dias. No entanto, é necessário lembrarmos do Senhor no dia da angústia. Quando a angústia aperta, queridos irmãos, a reação do coração humano é esquecer-se de Deus. Nós somos fáceis em esquecermos de Deus, e não lembrarmos do Senhor, e não lembrarmos daquele que é todo-poderoso, que zela por nós, que nos assiste, que nos visita, que nos consola, que nos ampara.
Por isso é importante, no dia da angústia, você não esquecer-se de Deus. Veja, a palavra esquecer aqui não remete a algo que você não vai se lembrar de Deus, que Ele existe ou algo assim. Mas é o que chamamos na teologia de impiedade, é viver como se Deus não existisse. Ou como o liturgo desta manhã disse, é como se não consultássemos a Deus, sabendo que nele nós temos a providência necessária. É como se não buscássemos o Senhor, achando que pelas forças do nosso braço, nós conseguiremos vencer as lutas, as dificuldades. Mas lembre-se do Senhor, pois é nele que nós encontramos a solução dos nossos problemas, o bálsamo que precisamos para as nossas feridas, e é isso que Emã descreve aqui, logo no comecinho deste salmo, onde ele vai mostrar a sua dor. O salmista, irmãos, começa de forma contrária daquilo que, humanamente falando, é natural, esquecer-se de Deus. Ele lembra do Senhor. Talvez Charles Haddon Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, escrevendo a respeito deste verso aqui, ele diz que é o único raio de luz que encontra em todo o Salmo 88, onde mostra que ele tem o Senhor como a sua salvação. É o único raio de luz que encontramos aqui em todo o Salmo, mostrando que Emã, esse servo de Deus, tinha por certo que o Senhor era quem estava ao seu lado. Em dores, em angústias, em sofrimentos, irmãos, somos tentados a esquecermos de Deus. Você se lembra do Senhor nos momentos de angústia? Nos momentos de dores, nos momentos de tribulações, nos momentos de questionamentos, nos momentos da enfermidade? Não esqueça do Senhor, lembre-se do Senhor. Continua, dia e noite clamo diante de ti, ou seja, a ideia que nós estamos falando aqui de esquecer é justamente essa, de não deixar Deus de lado dos seus problemas. É lembrar que nós pertencemos a um Deus todo-poderoso, que no dia da angústia nós podemos clamar por Ele. E não importa o momento, a estação, se é de dia ou é de noite, nós temos um Deus que nos escuta, que nos ouve em todos os momentos. Verso 2 ainda, ele diz: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Meus irmãos, veja bem, lembrar-se do Senhor não remove imediatamente a nossa dor. Não é que se lembrarmos do Senhor, termos por certo que o nosso Deus está ao nosso lado, não remove a nossa dor, mas coloca a nossa alma no eixo. Porque por vezes pensamos que nós estamos no controle, que pela força do nosso braço nós conseguimos resolver as circunstâncias, as situações. No entanto, vamos lembrar que a força pertence ao nosso Deus. O salmo que lemos logo no início, nosso pastor leu, remete isso, fala a respeito disso. Eleva os meus olhos para os montes. De quem me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele que vem o nosso socorro. É nele que encontramos todo o amparo. É nele que encontramos, irmãos, toda a paz que excede todo entendimento. Portanto, a primeira lição que estamos vendo aqui é lembrar do Senhor. Não esqueça do Senhor no dia da angústia. Segunda lição, o salmo é longo, devido a isso, as lições aqui serão mais objetivas. O salmista não só lembra do Senhor, mas ele desabafa com o Senhor. Veja comigo o verso 3, não faremos a leitura de todo o salmo, obviamente, que é muito grande, e não precisamos necessariamente passar por todos os versos, mas pegaremos as ideias principais de cada verso para entendermos como nós podemos agir no dia da angústia. O salmista também ensina que nós podemos desabafar com o Senhor. Veja comigo o verso 3. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Veja, quando nós pegamos o Salmo 63, nós temos ali a descrição do rei Davi, sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, e ele está no deserto da Judéia. Ali ele descreve um cenário da presença de Deus, e no verso 1 ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, como terra árida e exausta, o meu corpo te almeja. E aí, ao discorrer o Salmo, ele diz que a sua alma está farta da presença de Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu estou num banquete glorioso, pois eu sei que a presença de Deus está comigo. Aqui, irmãos, o pensamento é antagônico a isso.
É o oposto, é diferente. O salmista está dizendo que a sua alma está farta de males. Que coisa terrível, não? Imagina você chegar num momento como esse e pensar, olha, não tem nada de bom na minha vida. Certamente é um pecado. É uma compreensão errada, porque nos fechamos dentro de um lugar, de um local, na nossa mentalidade, que nada há de bom em nossa vida, que está acontecendo em nossa vida. Desse modo, irmãos, ele conclui dizendo e desabafando com o Senhor. Ele, como se ele tivesse se despindo diante de Deus. E ele mostra aqui uma angústia profunda no verso 3. Ele mostra no verso 4 um cansaço. Veja comigo aí. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força. Ou seja, ele está desabafando, Senhor, eu não tenho mais força para lidar com essa situação. E o que é a situação que Emã está passando? Bem provável que seja uma enfermidade. Verso 15 aí, se vocês olharem comigo, vocês vão ver, que ele diz assim, ó, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Alguns estudiosos dizem que pela separação dele, pelo fato dele ter que se afastar dos amigos e das pessoas, dos seus conhecidos, seria uma lepra que ele teria pego aqui. Não temos certeza disso, mas é bem provável. Então, não sabemos, de fato, o que se passa na vida de Emã. No entanto, ele está sem força. Você já se sentiu assim? Diante das dores, das lutas, é tanta tribulação, não é? Parece que um rolo compressor está vindo em cima de nós e nos esmagando. Quando temos um alívio de um lado, temos a tribulação de outro. Quando resolvemos uma pendência, vem outra. E assim as lutas tomam conta do nosso coração e nos sentimos sobrecarregados. Isso acontece com os servos de Deus também. E como nós devemos agir? Desabafando com o Senhor. Ele fez isso. Ele disse, eu estou angustiado, no verso 3. Eu estou cansado, Senhor. Ele diz também de um sentimento de morte. Olha comigo o verso 5. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembra. A ideia aqui, irmãos, é de um soldado que foi ferido, e a sua equipe, a sua tropa, olha para aquele soldado e vê que ele ainda está vivo. Mas eles não podem perder tempo com aquele soldado, porque sabem que é questão de tempo para ele morrer. Então, eles olham e dizem, é questão de tempo, vamos ter que deixá-lo aqui. Essa é a sensação que o salmista está tendo. Sou deixado, sou atirado entre os mortos. Atirado é a ideia de jogado mesmo. Com os feridos de morte que jazem na sepultura. Às vezes, irmãos, umas lutas que vêm sobre nós é tão densas, tão terríveis, que parece que vamos morrer, não é? Parece que não vamos suportar as terríveis lutas que passamos. E por vezes somos feridos, somos abatidos. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, o apóstolo Paulo também passa por isso. Ele diz, de todos os lados somos atribulados, de todos os lados ficamos aflitos, mas não desesperados, trazendo em nosso corpo o morrer de Jesus, como se ele estivesse dizendo, nós somos levados todos os dias a enfrentar o caos, a tristeza, a angústia. O que você tem passado na sua vida? Qual é o motivo da sua angústia? Desabafe com o Senhor. Irmãos, não há ninguém melhor para conversarmos e desabafarmos que o nosso Deus. Por quê? Porque Ele conhece o que estamos passando. Às vezes nós procuramos solução em bons amigos, e isso não é errado, porque Deus também usa como instrumento as pessoas ao nosso redor. Às vezes buscamos alívio em entretenimento, achando que irmos para a praia, por exemplo, irmos à praia, irmos ao cinema, irmos a um parque, isso pode ajudar certamente, Deus pode usar como instrumento, mas nós colocamos tanta nossa esperança nessas coisas, que buscamos essas coisas de forma desesperada, e achamos que ao usufruir disso, a nossa dor irá passar, quando o Senhor está nos chamando, está nos convocando a uma reunião, para lá derramarmos a nossa alma e desabafarmos com Ele. Você tem conversado com Deus e desabafado com o Senhor?
Spurgeon ainda diz a respeito disso, que nós devemos sempre queixar-se diante do Senhor, mas nunca queixar contra o Senhor. Há uma coisa diferente de você se queixar da situação que você está passando. Um servo de Deus não precisa ter a mentalidade que Deus é um ser que nos traz um medo a respeito de Ele ser grandioso. Não, Ele é transcendente de fato, mas é o Emanuel, é o Deus conosco. E por meio de Cristo Jesus nós temos acesso a Deus e podemos confessar ao Senhor, dizendo: Senhor, é isso que está no meu coração, é isso que está me afligindo, é isso que eu estou sentindo. Emã está fazendo isso, ele está desabafando com o Senhor. Então ele coloca uma angústia no seu coração, ele está dizendo, o cansaço, o sentimento de morte. E a última parte aqui do verso 8, se vocês notarem, é uma das mais terríveis para Emã. Veja comigo aí, que é a parte do isolamento. Ele coloca aí: apartaste de mim os meus conhecidos, ou melhor, o verso todo, né? Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a triste experiência, né, de estar num leito de um hospital, acamado, ou talvez acompanhando alguém. Eu tive essa experiência não passando por isso, mas acompanhando a minha mãe, alguns anos atrás, que fez uma cirurgia da aneurisma. Para quem não sabe, a aneurisma é uma veinha que dilata, e no caso dela foi na cabeça. E foi uma situação muito complicada, poderia ter sequelas, uma série de coisas. E a minha maior, na época, né, incrédulo, não sabendo de muitas coisas, a minha maior alegria é quando o médico entrava por aquela sala e ele trazia novas notícias. E aquele médico, bem atencioso, um homem muito preparado, disse assim: a senhora sabe fazer, antes da cirurgia, né? A senhora sabe fazer arroz? Minha mãe toda nervosa, cirurgia de alto risco. Ela respondeu: sim. Ele disse: eu posso fazer essa cirurgia assim como a senhora faz um arroz. Eu estou preparado para fazer. Acalma o teu coração. Isso trouxe a ela uma segurança, uma paz. E todas as vezes que esse médico entrava ali naquela sala, eu ficava algum tempo conversando com ele, perguntando dos riscos, perguntando para ele a respeito da situação da minha mãe, como que ela sairia daquela situação, se ocorreria tudo bem. E o meu maior prazer, irmãos, era conversar com o médico. Mas imagina vocês, alguém numa situação assim, e o médico entra na sala, simplesmente olha, anota, e de forma rude, de forma que não expressa uma alegria, que não expressa empatia, simplesmente pega e diz: eu vou passar seu diagnóstico para a enfermeira, ela vem conversar com você. E simplesmente sai. Esse é o cenário que a mãe está passando. É como se ele não tivesse resposta. E não só do médico, mas dos amigos. Ele está dizendo: os meus amigos, Senhor, o Senhor apartou de mim. Ele coloca aqui, ele faz uma constatação, que é Deus quem está fazendo isso. Pela manhã nós tivemos um momento muito precioso hoje, e discorremos sobre isso, ao falarmos que, já no Antigo Testamento, os homens, os personagens, tinham essa compreensão de que era de Deus também que vinha o mal. As tribulações, as adversidades, no caso de Jó, por exemplo, não é? Quando ele diz: recebeste o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar, falando para sua esposa. Então, irmã, desabafando com Deus, ele coloca o seu coração diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor apartou de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de ação para com eles, estou preso e não vejo como sair. É o que nós chamamos na teologia da restrição da graça. Algumas vezes, irmãos, nós vamos buscar ajuda nos amigos, nós pensamos: esse daqui nunca me abandona, esse daqui vai me amparar, vai me assistir, vai me dar uma palavra que vai consolar o meu coração. Como todas as vezes isso acontece. No entanto, usando os mesmos recursos, as mesmas metodologias, nós vamos a essas pessoas e a dor ainda continua. O que o Senhor está nos ensinando? Que a reunião não são com amigos, é com o próprio Deus. Deus quer que nós abramos o nosso coração a Ele e derramemos o nosso coração, a nossa alma perante Ele em desabafo. A quem você tem buscado em meio às adversidades da vida? As lutas, você tem buscado ao Senhor? Não só isso, mas você tem desabafado com Ele.
Você abre o seu coração com Ele. Desabafar com o Senhor, meus queridos irmãos, é reconhecer que Ele é o único que pode carregar aquilo que nós não conseguimos suportar. A fé reformada valoriza muito essa questão. O eleito não foge da dor, ele corre para o Senhor. Ele não foge, ele enfrenta a dor e diz: é essa dor que está me atormentando, vou levá-lo a quem pode resolver a situação. É Deus quem pode resolver a situação. Será, irmãos, que não temos colocado muitas nossas expectativas na medicina, na ciência, na política, e o nosso coração é tomado por uma angústia, e nos perguntamos: por que, Senhor, estou passando por isso? É porque Deus quer ter um encontro contigo, em oração. Quer que você derrame a sua alma perante Ele, e com o Senhor: Senhor, é isso que está me acontecendo. É isso, Senhor, que está afligindo a minha alma, é isso que o meu coração está passando. Então, desabafar com o Senhor é uma maneira muito útil de agirmos no dia da angústia. Terceira lição, meus irmãos, penúltima lição que podemos ver neste salmo. Nós podemos refletir com o Senhor. Aqui está o clímax do todo o salmo. Refletir com o Senhor. Primeiro, lembrar do Senhor. Segundo, nós vamos desabafar com o Senhor. Agora vamos refletir. Espera aí, Senhor. Agora Deus nos chama para uma intimidade ainda mais profunda. É uma reflexão que fazemos. É uma intimidade que você vai conhecendo, seu coração vai sendo lapidado naquele momento. Verso 10, olha o argumento teológico de Emã. Olha que profundo, o argumento teológico dele. Verso 10 diz assim: mostrarás tu prodígios aos mortos? É uma constatação teológica. Ele está dizendo: o Senhor porventura mostra prodígios, maravilhas a quem morre? Ele continua: ou os finados se levantarão para te louvar? Aqui, meus irmãos, é aquela ideia que nós falamos. Emã, como todos os personagens do Antigo Testamento, não tinha tão claro a respeito da ressurreição, a respeito da presença de Cristo, e isso ainda era sombra para eles, o que viria depois. Então, o argumento teológico dele é o seguinte: Senhor, o que o Senhor ganha se eu morrer? O Senhor vai perder um adorador. Olha que profundo isso, que bonito. O Senhor vai perder alguém que te ama. O Senhor vai perder, após desabafar com Deus, agora ele está argumentando, ele está refletindo. O que o Senhor vai ganhar com isso? Como eu vou te louvar se eu estiver na sepultura? Como eu vou te louvar, Senhor, em meio a essa situação, se de fato eu vir a morrer? Você teria, nesta manhã, condição de dizer isso? Se o Senhor me perder, o Senhor perde um adorador. Quem é você neste mundo? Um servo de Deus, um adorador por excelência, aquele que adora em espírito e em verdade, aquele que tem o Senhor como base de todas as coisas na sua vida. Esse era, meus irmãos, o argumento dele. Ele não está duvidando de Deus, mas pensando à luz da verdade, buscando coerência em sua dor. Senhor, eu sou quem te louvo, eu sou o teu servo, eu sou teu filho, eu pertenço ao Senhor, e se eu morrer, o que acontecerá? Verso 11, ele conclui dizendo nessa parte: será referida a tua bondade na sepultura? Ou seja, por meio do sofrimento e às vezes do livramento, o Senhor mostra a sua graça para as pessoas que estão ao nosso redor, quando sofremos, né? E ele está argumentando com Deus aqui, um argumento teológico. Ele está dizendo: porventura, Senhor, o Senhor vai, será referida a tua bondade na sepultura, o Senhor mostrará a bondade diante da sepultura, na morte, a tua fidelidade nos abismos. Irmãos, quando nós refletimos com o Senhor, o nosso coração é lapidado por Deus, e assim nós podemos ter o mínimo para caminharmos e continuarmos caminhando mais algumas milhas em louvor e gratidão ao nosso Deus. Porque às vezes, irmãos, a luta é tão grande, tão densa, que não conseguimos enxergar, e não conseguimos ser gratos à misericórdia, ao perdão de Deus, não conseguimos notar a caricatura sorridente de Deus, mesmo diante das adversidades da vida.
Ser grato a Deus é estar grato não somente em momentos de felicidade, de bonança, mas também em momentos de adversidades. Eu lembro do puritano Matthew Henry, ao ser assaltado uma vez, ele fez uma bela oração. Ele disse assim: Senhor, eu quero te agradecer por 3 coisas hoje. Primeiro, porque roubaram tudo que eu tenho, mas ainda me sobram algumas coisas. Me roubaram, me levaram, me assaltaram, mas tem outras coisas. Segundo, Senhor, o assaltante levou os meus bens, mas não levou a minha vida. Eu estou vivo. E terceiro, Senhor, motivo. Eu quero te agradecer porque sou eu quem fui roubado e não o assaltante. Ou seja, eu te agradeço porque se não fosse a tua graça, eu estaria no mesmo lugar, na mesma condição que ele. Em meio ao caos, esses homens, irmãos, voltados à piedade, eles enxergavam até mesmo nas coisas mais tristes a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. E por fim, meus irmãos, o que nós podemos aprender neste salmo tão desafiador para nós? O que podemos aplicar em nossa vida? Nós temos a 4ª lição. Aqui no verso 13 ao 18, Emã faz algumas repetições daquilo que ele havia dito antes. No entanto, é notável um argumento que ele usa, que nos leva a pensar que devemos e podemos crescer no Senhor em meio à angústia. No dia da angústia nós podemos crescer, porque somos forjados, somos lapidados, somos encorajados, somos instruídos pelo Deus que controla todas as coisas. Veja comigo aí, verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Em outras palavras, a dor, a angústia, a aflição que a irmã estava passando, estava o levando a orar. E isso é crescimento espiritual. Irmãos, não é verdade que nós só oramos muitas vezes, buscamos a presença de Deus na aflição? Não sei se acontece só comigo, acho que vocês também. Nós, muitas vezes, irmãos, buscamos a presença de Deus de forma mais fervorosa, de mais intensa, quando as coisas estão mais difíceis, não é? Quando a enfermidade chega, quando a luta aperta, e aí nós nos derramamos de forma mais piedosa, quebrantada diante de Deus. Esse é um cenário em que podemos crescer. Talvez Deus esteja te chamando, te convocando a um deserto, a uma aflição, para que você cresça. Extraia desse momento de aflição boas coisas que você pode crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Não crescer apenas, queridos, no aspecto de saber quem Deus é. Isso Emã já sabia. Mas é um crescimento experiencial, ou seja, ele teve experiências com Deus em meio à oração. Muitas vezes eu e você seremos levados como cacos, todo quebrados, para aquele lugar de oração, onde nós não deveríamos sair. Muitas vezes, com a vida tudo bem, muito tranquila, nós nos esquecemos do Senhor. E não buscamos a Ele com fervor, com alegria, com gratidão. Não crescemos no Senhor. Por isso, irmãos, diante da dor, mesmo sem resposta, sem luz, cercado de trevas, o salmista continua orando, ele continua clamando, ele continua colocando o seu coração diante de Deus. E os versos, depois desse do 13, são repetições daquilo que ele havia dito antes, como dito. Desse modo, crer no Senhor não é sentir um alívio imediato, é permanecer chamando por Ele quando tudo dentro de nós quer desistir. Às vezes nós queremos abandonar o barco, essa é a verdade. Às vezes nós não queremos orar. Às vezes, irmãos, nós não queremos nem vir à igreja, nós não temos força. A dor, a angústia, os questionamentos, nós não queremos ler a palavra do Senhor, nós não queremos nos derramar em oração. Essa é a verdade, irmãos. Não somos super crentes. Deus nos conhece. Ou acontece só comigo? Às vezes a dor é grande, a angústia, os pecados são tão grandes em nossa vida, as circunstâncias são tão variáveis,
que nós não buscamos ao Senhor. E é nesse meio, não é só nesse meio, obviamente, que devemos buscá-lo, mas é uma baita oportunidade para crescermos no Senhor. Não rejeitas a disciplina do Senhor quando você for passar por tribulação. Por isso que Tiago diz, no texto que lemos, meus irmãos, tende muita alegria. Vocês são bem-aventurados. Aquele povo ali, aquele contexto que Tiago estava escrevendo, estava sendo perseguido pelo nome de Cristo. Estava passando por diversas aflições e Tiago diz, olha, alegre-se. E se vocês não estão entendendo o contexto ainda, porque vocês estão passando por isso, peça sabedoria a Deus. E Ele vai mostrar para vocês o caminho que vocês devem trilhar. A perseverança, meus irmãos, em meio ao silêncio, revela uma fé madura, sustentada pela soberania de Deus e pela certeza de que Ele vê, ouve e sustém, ainda que pareça distante. Esse é o desafio para nós. Emã está como se fosse numa cova, sem ver, sem enxergar. Nós fomos tirados dessa cova. Nós estamos falando aqui de morte e morte eterna. Agora, as tribulações, Paulo diz, não podem nos arrancar, nos arrebatar das mãos do Senhor. Por isso que escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz, quem nos separará das mãos do Senhor? Quem há de nos tirar dos caminhos do Senhor? É a tribulação, é a angústia, são as aflições. Estou por certo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eu quero concluir este salmo dizendo, este salmo aponta para alguém que sofreu mais que Emã. Esse salmo aponta para Cristo. Este salmo aponta de forma fantástica, perfeita, para aquele que sofreu tudo que Emã está escrevendo aqui, ainda que de uma forma melancólica, ainda que de uma forma que ele está na mente dele, certo, correto essa compreensão, de que foi Deus quem fez tudo isso, o abandonou, colocou os seus amigos contra ele, mas houve um que de fato passou pela escuridão no Getsemane. O céu se escureceu literalmente naquela cruz para Cristo. De forma literal, o céu se escureceu e o Pai virou as costas para ele. Por isso que ele diz, Senhor meu e Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Porque lá naquela cruz estava sendo levados os nossos pecados, a nossa dor, a nossa angústia. Por isso que Isaías 53 o considera como homem de dores, um homem que passou por todas as circunstâncias, um homem que poderia reivindicar os seus direitos, dizendo, eu não posso passar por isso, eu tenho os méritos, as minhas credenciais aqui permitem que eu não sofra, mas Cristo, irmãos, a Bíblia diz que como ovelha muda diante do seu tosqueador, foi levada sem abrir a sua boca. Ele foi quem sofreu, queridos. Ele foi quem padeceu. Ele foi quem foi moído de uma forma poderosa das mãos de Deus para que nós recebêssemos a paz que hoje temos. Cristo experimentou, irmãos, algo mais terrível que alguém pode experimentar, o silêncio do Pai. Lembra de Eli? Quando Deus queria punir Eli, o que Deus fez? Colocou uma doença, uma lepra? Não. Deus chama Samuel, Samuel, quero falar com você. Para um coração de um sacerdote dói demais isso aí. É doloroso. Alguém que tem contato com Deus. E Cristo, Emã estava sendo assistido por Deus. Cristo foi aquele que foi rejeitado, foi morto. Não sei se vocês repararam, mas o salmo termina com trevas. Não termina com algo que traz esperança. Mas é que Emã não tinha compreensão de que as últimas palavras não seriam trevas, seriam, ele não está mais aqui, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Cristo Jesus, aquele que adentrou os portões da morte, olhou a morte, encarou a morte e matou a morte. Cristo Jesus. O crente, desse modo, pode atravessar, meus irmãos, a escuridão mais densa possível, porque Cristo atravessou primeiro, Ele abriu o caminho para nós passarmos, e por meio dEle,
De acordo com Isaías, nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos agora a esperança da vida eterna. Alguém pode nos tirar a vida, mas não pode nos tirar das mãos de Deus, de acordo com João 10, versículo 28 em diante, Jesus dizendo: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Qual é a sua dificuldade, sua angústia? Lembre-se que Cristo padeceu em seu lugar, passou em seu lugar. Se você pertence a Cristo Jesus, se você serve a Cristo Jesus, saiba que a sua dor, ainda que crônica, ainda que forte, ainda que densa, ela será substituída por uma alegria indizível, uma alegria colossal, uma alegria da eternidade, onde Apocalipse cumprirá aquelas promessas que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, toda angústia, acabou. Todo sofrimento terá um fim, porque Cristo Jesus venceu todas as coisas, e nele nos baseamos, e nele depositamos a nossa esperança e alegria. Foi Cristo, meus irmãos, e eu quero terminar com isso, que entrou na escuridão absoluta da cruz, para que nenhum filho de Deus jamais terminasse na escuridão. Podemos sair hoje aqui, nesta manhã, felizes, alegres, porque Cristo Jesus venceu todas as coisas. Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Oremos. Senhor Deus, grandioso e poderoso, o Senhor, ó Pai, usou o sofrimento de muitos santos do passado, e hoje nós podemos aprender o sofrimento de Emã, um servo do Senhor, que, como o Salmo diz, é um salmo didático, que nos serve como instrução para nos ensinar como vencermos, ó Deus, por vezes os questionamentos, as angústias, as tristezas. E também o Senhor nos trouxe à memória nesta manhã, ó Pai, que houve um que sofreu muito mais que Emã, que passou na escuridão, que passou, ó Deus, momentos terríveis de angústia, a ponto de suar gotas de sangue, que não merecia, ó Pai, o sofrimento que lhe estava proposto, mas por amor ao teu povo e obediência ao Pai, passou por tudo isso. Ó Deus, muitas vezes somos levados também à angústia. Quantos dos teus servos aqui provavelmente estão passando, ó Deus, por situações assim, semelhantes? Iremos passar, iremos sofrer, Senhor Deus, mas ajuda-nos, ó Pai, a não esquecermos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a desabafarmos com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a refletirmos com o Senhor. E ajuda-nos a crescermos no Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, e fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.